Olha, vamos ser sinceros. A preocupação com a perda de memória, com a clareza de pensamento, no fundo, a ideia de que as nossas capacidades cognitivas possam diminuir é algo que, mais cedo ou mais tarde, nos toca a quase todos. É um receio muito profundo, muito humano, não é? Especialmente quando pensamos no futuro e queremos, claro, manter a mente sã e ágil o máximo de tempo possível. Mas e se eu lhe dissesse que a chave para proteger o cérebro não está só naqueles exercícios mentais complicados ou em suplementos da moda? E se um hábito que muitos de nós temos, um hábito que parece completamente indefensivo, estivesse, na verdade, a acelerar o envelhecimento do nosso órgão mais precioso? De forma silenciosa? Bem, é exatamente sobre isso que vamos falar. O hábito que vamos colocar debaixo da lupa é este: comer constantemente. Sabe como é? Aqueles pequenos lanches à secretária, o petiscar entre as refeições, o hábito de comer tarde à noite em frente à televisão. É este padrão de pastoreio constante, sem nunca dar ao corpo e ao cérebro um verdadeiro descanso, que está no centro da nossa análise. A ciência tem vindo a mostrar, de forma cada vez mais clara, que este hábito de comer sem parar cria um ambiente hostil para o cérebro. E não se trata de um problema único, mas sim de uma cascata de efeitos negativos. Vamos então ver em detalhe as 3 principais ameaças que vêm deste ciclo: o stress oxidativo, a instabilidade do açúcar no sangue e, por fim, o desequilíbrio intestinal. A primeira grande ameaça é o chamado stress oxidativo. A melhor maneira de perceber o que é isto é pensar nele como a ferrugem das nossas células. É um processo natural, atenção. Sempre que o corpo transforma comida em energia, gera uns subprodutos, os radicais livres. Em condições normais, o corpo sabe lidar com eles. O problema é quando comemos a toda a hora, porque aí a produção de energia nunca para e isto sobrecarrega as defesas do corpo. É como se estivéssemos literalmente a enferrujar por dentro as nossas delicadas células cerebrais. E esta comparação aqui mostra isto de uma forma muito clara. De um lado, temos um cérebro que tem pausas entre as refeições. Nesses períodos de descanso, ele entra numa espécie de modo de manutenção. É como se uma equipa de limpeza interna entrasse em ação para limpar os resíduos tóxicos. Agora, do outro lado, um cérebro que está sempre a ser alimentado está permanentemente em modo de produção, sem descanso. Isto não só impede a limpeza, como acelera o desgaste e os danos diretos aos neurónios. E isto leva-nos a um ponto que é, de facto, crucial. Este stress oxidativo crónico, esta ferrugem celular, cria as condições perfeitas para que uma proteína chamada beta-amiloide se comece a acumular. Em pequenas quantidades não há problema, o corpo elimina-a. Mas quando se acumula, formam umas placas tóxicas, pegajosas, que se metem entre os neurónios. E estas placas são uma das marcas da doença de Alzheimer, porque basicamente bloqueiam a comunicação entre as células cerebrais. Vamos então à segunda grande ameaça, que está muito ligada à primeira. Comer constantemente, especialmente alimentos processados ou ricos em açúcar e hidratos de carbono, transforma os níveis de açúcar no sangue numa autêntica montanha-russa. Temos aqueles picos de energia, sentimos bem e logo a seguir vêm quedas abruptas que nos deixam cansados e, claro, com mais vontade de comer açúcar. E esta instabilidade constante é péssima para o cérebro, por várias razões. Primeiro, as quedas de açúcar deixam os neurónios, que são células super golosas por energia, literalmente em crise, sem combustível. Segundo, os picos constantes de açúcar e insulina criam um estado de inflamação crónica, de baixo grau, em todo o corpo, incluindo no cérebro. E terceiro, o excesso de açúcar no sangue leva a um processo chamado glicação. É como se o açúcar se colasse às proteínas das nossas células, danificando-as. E isto cria compostos muito nocivos que são um fator bem conhecido no envelhecimento acelerado do cérebro. Este ciclo aqui ilustra na perfeição a armadilha em que muita gente cai. O stress do dia-a-dia, a pressão do trabalho, as preocupações, tudo isto faz com que o cérebro procure uma recompensa rápida, um conforto imediato. E onde é que o vai buscar? Muitas vezes em alimentos açucarados. Isto dá aquele pico de bem-estar temporário, mas que é seguido inevitavelmente por uma queda a pique, que deixa o cérebro exausto, irritado e a pedir, pois, mais açúcar. É um ciclo vicioso que se alimenta a si mesmo e que a longo prazo esgota o nosso amo. E a terceira e última ameaça leva-nos a uma das áreas mais fascinantes da medicina hoje em dia: a ligação entre o intestino e o cérebro. Cada vez mais se fala do intestino como o nosso segundo cérebro. E não é por acaso, é por causa da sua complexa rede de neurónios e do impacto profundo que tem no nosso humor, na nossa cognição e na nossa saúde neurológica em geral. Ora bem, comer a toda hora, especialmente alimentos muito processados, açucarados ou mesmo lances à noite, perturba o ecossistema delicado de bactérias que vive no nosso intestino. Isto leva a um desequilíbrio, onde as bactérias más começam a ganhar terreno às boas. Este desequilíbrio gera inflamação e pode até danificar a barreira intestinal, permitindo que toxinas e substâncias inflamatórias passem para o sangue e eventualmente cheguem onde? Exatamente, ao cérebro.
Certo, já vimos o problema em detalhe e sim, o cenário pode parecer um pouco assustador. Mas a boa notícia, e é uma excelente notícia, é que temos o poder de agir. Não estamos de mãos atadas. Por isso, vamos agora virar o foco para a solução e analisar um plano de 5 passos práticos e eficazes, com base na ciência, para proteger o cérebro e quebrar estes ciclos. E aqui está a visão geral da nossa estratégia. Os 5 pilares. Primeiro, definir uma janela de tempo para comer. Segundo, escolher alimentos que estabilizem o açúcar no sangue. Terceiro, cuidar ativamente do nosso intestino. Quarto, e este é bem direto ao ponto, parar de petiscar. E finalmente o quinto passo, que liga tudo, gerir o stress. Vamos agora ver cada um destes com mais calma. O primeiro passo é talvez o que tem o maior impacto. A ideia é muito simples. Em vez de comer desde que acordamos até irmos para a cama, concentramos toda a nossa alimentação numa janela de 8 a 10 horas. Isto automaticamente dá ao corpo um jejum diário de 14 a 16 horas. E é durante este período de descanso que a magia acontece. O stress oxidativo diminui a pique, a inflamação acalma e o corpo ativa mecanismos poderosos de limpeza e reciclagem celular que são fundamentais para a saúde do cérebro. Segundo, para sair da tal montanha-russa do açúcar, o foco tem de estar em alimentos que libertam a energia de forma lenta e estável. Na prática, o que é que isto significa? Significa trocar os hidratos de carbono refinados, pão branco, massas, bolos, por alimentos integrais ricos em fibra. Dar prioridade a vegetais de todas as cores, a gorduras saudáveis, como as do azeite, abacate e nozes, e a fontes de proteína de qualidade, como peixe, ovos ou leguminosas. Para o nosso terceiro passo, vamos alimentar o nosso segundo cérebro. Pensemos no nosso intestino como se fosse um jardim. Os alimentos ricos em fibras, como os vegetais e as leguminosas, funcionam como adubo para as nossas bactérias boas. E os alimentos fermentados, como o iogurte natural ou o kéfir, são como as sementes de novas bactérias benéficas. Juntos, ajudam a criar um jardim interior forte e saudável. O quarto passo é muito direto, simples, mas extremamente poderoso. Parar de petiscar. O segredo é fazer refeições principais que sejam completas e nutritivas, que nos deixem saciados durante várias horas. Ao eliminarmos o pastoreio entre as refeições, e especialmente ao deixarmos de comer à noite, estamos a dar ao nosso sistema digestivo e ao nosso cérebro o descanso de que eles precisam separadamente para se repararem. E finalmente, o quinto passo, que ataca a raiz de muitos destes hábitos, o stress. É fundamental encontrar formas saudáveis de o gerir. Para uns pode ser o exercício físico, para outros a meditação, ou simplesmente passar tempo na natureza, ler um livro, ter um hobby. Ao gerirmos o stress de forma eficaz, estamos a desarmar o gatilho que nos leva a procurar conforto na comida e a quebrar aquele ciclo vicioso de que falamos há pouco. E assim chegamos à conclusão. A mensagem central que fica de tudo isto é, na verdade, uma mensagem de esperança. A saúde do nosso cérebro, a longo prazo, não é decidida por um golpe de sorte ou pela genética. É, isso sim, a soma das nossas pequenas e consistentes escolhas diárias. E esta frase resume tudo na perfeição. As ações que tomamos hoje, as refeições que escolhemos fazer, ou, tão importante quanto isso, os períodos em que escolhemos não comer, estão a construir tijolo a tijolo, as fundações da nossa saúde cerebral para as décadas que aí vêm. E é muito importante lembrar disto. O objetivo não é a perfeição. A perfeição só leva à frustração. O objetivo é o progresso consciente. É perceber a importância vital de dar ao nosso cérebro o precioso dom do tempo. Tempo para descansar, tempo para reparar e tempo para se rejuvenescer, todos os dias. Portanto, a questão final que fica no ar não é sobre o que seria ideal fazer. É sobre o que cada um de nós pode de facto fazer. Talvez seja só adiar o pequeno almoço por 1 hora amanhã ou trocar o lanche da tarde por um passeio de 5 minutos. Qual é o primeiro passo, por mais pequeno que seja, que se pode dar, a partir de hoje, para começar a proteger o cérebro para o futuro? A resposta, felizmente, está nas nossas mãos.